Olá pessoal, o Tempo Brasil está começando e vem feriadão por aí. Só que tem algumas áreas de instabilidade ainda espalhadas em grande parte do centro e sul. Na verdade, a gente tem ainda nessa quarta-feira muita nebulosidade sobre a região sudeste. Ao longo da quinta e da sexta ainda há previsão de algumas chuvinhas, só que parte do feriado prolongado não fica tão fechado assim. A gente tem até algumas aberturas de sol, temperatura subindo um pouquinho mais, tanto em parte do sul como também do sudeste, só que não dá para descartar aquelas chuvinhas que pegam principalmente o feriado, a quinta-feira, e também no domingo, a volta para casa de muita gente que sair aí para esses 4 dias do feriado prolongado, fim de semana prolongado de Corpus Christi. Então a gente tem algumas instabilidades no centro e sul do país, para o nordeste tempo mais seco em grande parte do interior, algumas instabilidades também na região norte, e para o feriado a gente vê as áreas de instabilidade principalmente sobre a região sudeste. Então no sul o tempo vai abrindo, a gente tem a entrada de uma massa de ar mais seca e fria sobre o sul do país, então tem sol, só que ainda sem fazer calor. Mas as instabilidades ainda persistem em parte do sudeste. Então, São Paulo, algumas áreas mais ao sul do Rio, também sul e oeste de Minas Gerais, com o tempo um pouco mais fechado nesse feriado. Minas Gerais, a gente tem aí várias procissões de Corpus Christi, interior do estado de São Paulo também. Então, algumas áreas a gente pode ter aí os tapetes forrados de sal aí, que forram o chão das cidades, sendo aí, talvez, um pouquinho prejudicados por essa condição de um pouquinho mais de instabilidade. Já para o norte de Minas e interior do Nordeste, uma condição de tempo um pouco mais aberto para esse feriado de Corpus Christi. Os próximos dias a gente vê áreas de instabilidade ainda concentradas mais sobre centro e sul do país. A gente tem áreas de chuva voltando para a região sul no sábado. Então, sexta-feira, nada de tempo muito fechado. No sábado, as instabilidades voltam a crescer. Para o sábado, na verdade, parte do sudeste até tem uma condição de tempo aberto. São Paulo volta até a esquentar mais um pouquinho, mas a gente tem ainda algumas instabilidades. Para o nordeste, uma condição de tempo bastante seco no interior e pouca chuva no litoral. Embora tenha algumas instabilidades, há bastante variação de nebulosidade, mas o volume de chuva é baixo. Para centro-oeste, chuva, e para a região norte também. Áreas de instabilidade trazem pancadas até um pouco mais intensas. E vamos ver algumas capitais para esses próximos dias, desse fim de semana prolongado. A gente tem aqui Porto Alegre mostrando os próximos dias. A gente tem para quinta-feira uma condição de tempo aberto, mas com frio de manhã. Sexta-feira também o dia começa ainda mais gelado, a massa de ar polar que vai chegando sobre a região sul do país dá essa derrubada na temperatura. Sábado o vento muda de direção, volta a chover, a gente tem algumas instabilidades, mas é coisa rápida. Para o domingo o tempo abre de novo, mas lembrando, temperatura caindo mais uma vez. Então tem essa onda de frio, chove um pouquinho no fim de semana e para a semana que vem faz mais frio ainda. São Paulo, a gente tem aí quinta e sexta com um pouquinho mais de instabilidade, temperaturas ainda amenas, tanto de manhã quanto ao longo da tarde. Na sexta-feira, a chuva até alterna com alguns períodos de melhoria. A gente tem um pouquinho de sol querendo aparecer. Há só uma chance de alguma chuva leve, não é risco de temporal. Sábado abre, sábado vai ser o melhor dia do final de semana prolongado para a capital paulista e grande parte do estado de São Paulo também. Litoral tem condição de sol no sábado, temperatura subindo, a gente vê 27 graus na capital paulista para o sábado, mas no domingo as instabilidades retornam, principalmente à tarde. Então a volta para casa já acaba ficando comprometida. E aí, finalizando esses dias aí, esse final de semana prolongado, a gente mostra Salvador, que tem tempo abafado em todos os dias, mas como na faixa litorânea do Nordeste, a gente nessa época do ano tem as instabilidades associadas às ondas de leste, a gente tem até algumas pancadinhas de chuva, mas que ocorrem principalmente à tarde, não chegando a comprometer o feriadão. É isso, pessoal, Tempo Brasil vai ficando por aqui, um bom fim de semana prolongado para vocês, a gente se vê na segunda.